E eu tenho me deparado com várias questões que me fizeram pensar muito sobre isso, né. Quem acompanha o meu canal sabe que eu tenho uma dificuldade grande de encontrar uma escola para o meu filho. No ano de 2023, nós procuramos inúmeras escolas e apenas uma acolheu o meu filho. E isso me deixou muito chateada, né, porque o certo era todo ser humano ter direito à educação, né, e não ser recusado, nas escolas por conta de um diagnóstico. Eu vou gravar uma série de vídeos aqui para vocês, passando um pouquinho da minha impressão, de tudo que eu estudei, do que eu tenho aprendido sobre isso e qual é a minha ideia, né, o que eu penso sobre essa situação. Hoje eu vou falar para vocês, exclusivamente sobre como nós fomos educados erroneamente a ter preconceito, a não compreender o diferente, né? Desde muito pequenos, nós fomos educados a aceitar apenas o que é padrão, o que é parecido com a gente, ou o que segue uma linha do que a sociedade manda, né? E isso é muito perigoso, porque desde pequenininho a gente já aprende a separar o que a gente acha que é o certo e o que é o errado. E muitas vezes, quando a gente vê uma criança com deficiência, logo quando a gente é pequenininho, a gente não sabe mesmo o que fazer, como lidar. E o que a gente faz? Afasta. Deixa essa criança de lado. Por quê? Porque nós fomos ensinados assim. Os nossos pais, talvez, não souberam educar a gente da forma correta, os nossos professores não mostraram o que é o diferente. E aí a gente cresce com um monte de preconceito. E chega na vida adulta, muitas vezes se torna uma profissional da saúde, uma terapeuta, uma médica. E ainda esse preconceito fica aqui, dentro do nosso coração. E é nesse ponto que eu queria tocar com vocês. O que acontece? Por mais que a gente tenha confiança na nossa terapeuta, no nosso médico, naquele profissional da saúde que está cuidando do nosso filho, é sempre muito importante ver se ela acredita no seu filho. Por que eu falo isso? Porque eu já me deparei com profissionais maravilhosas, profissionais muito bem indicadas, muito bem avaliadas, e quando chegou para atender o meu filho, ela só enxergava as características físicas do meu filho. E ela só enxergava as limitações do meu filho. E isso é muito dolorido, porque eu sei do potencial do meu filho. E eu preciso que a terapeuta, a médica, os profissionais também vejam as qualidades do meu filho, né? E quando você se depara com uma profissional assim, não adianta você, mãe, querer educar essa pessoa, né? A falar para ela que ela tem que enxergar a criança como uma pessoa que é capaz, sim, que é capaz de aprender, que é capaz de melhorar, que é capaz de se desenvolver, não só o que ela não consegue fazer. Só que essa pessoa já é uma adulta que desde pequenininha ela foi ensinada que o diferente é estranho. Ela não sabe lidar com o diferente, ela não sabia lidar quando ela era criança. Por que agora na vida adulta ela sabe lidar? E muitas vezes a gente tem que passar na pele, a gente tem que sentir na pele. Quando a gente sente na pele, talvez mude essa chavinha. Talvez a empatia comece a aparecer. Mas enquanto essa pessoa não se depara com alguém do sangue dela, alguém muito próximo, ela continua agindo da forma como ela aprendeu quando ela era criança. Ela continua agindo com preconceito, com limitação, limitando aquele ser humano. Teve uma aula que eu fiz sobre educação inclusiva e especial, onde nessa aula mostrava o depoimento de uma professora de uma escola municipal. E ela falava o seguinte: o primeiro aluno que eu tive aqui especial, de educação inclusiva, eu fiquei assustada. Eu não sabia o que fazer. E aí, esse ser humano, ela teve a boa vontade de compartilhar isso com as outras colegas. E unindo todas as profissionais da escola, unindo as forças com os pais, eles conseguiram fazer um projeto maravilhoso de inclusão dentro daquela escola. E essa palavra inclusão também, eu vou fazer um vídeo sobre isso, que eu acho sobre falar sobre inclusão.
Por que a gente precisa rotular tudo, né? Educação de inclusão, teatro acessível, cinema acessível. Eu vou gravar um vídeo para falar com vocês sobre o que eu penso sobre esse assunto de rotular tudo. Mas voltando ao assunto, essa professora teve essa boa vontade de trabalhar aquela criança, de desenvolver aquela criança e não deixar ele só ali de canto. Uma hora, quem sabe, ele consegue, uma hora vai, deixa ele lá, ele não sabe nada, ou deixa ele no cantinho, deixa um pouquinho ele ali com os brinquedinhos. Não, ela pegou aquele aluno e quis desenvolver aquele aluno. E hoje ele escreve do jeito dele, mas ele escreve. Hoje ele fala do jeitinho dele, mas ele fala, ele consegue se comunicar. E essa escola fez um trabalho brilhante. Infelizmente, eu, como mãe de uma criança atípica, eu não vejo essa abertura nas escolas, pelo menos aqui em São Paulo, eu moro na capital, eu não vejo essa abertura nas escolas, eu não vejo as escolas com vontade de ter dar esse primeiro passo, sabe? De perguntar para os pais, o que eu posso fazer por essa criança? O que eu percebo é que a gente é muito cobrado, nós como pais de crianças atípicas, nós somos muito cobrados, né, de mandar uma acompanhante, de pagar as terapias, de dar o suporte, de quando precisar de uma reunião com as terapeutas, vai lá e paga de novo. A gente é muito cobrado, mas eu não vejo essa reciprocidade. Eu não vejo o papel da escola no desenvolvimento das crianças. Infelizmente, não estão. Tá engatinhando, tá no início, tá cru. As escolas estão cruas nesses assuntos e quem sofre são os nossos filhos, porque a gente perde um tempo brilhante, um tempo maravilhoso de desenvolvimento, onde na escola eles poderiam ter todo um plano, toda uma estratégia de desenvolvimento, mas não. Muitas vezes os nossos filhos ficam numa sala à parte, tem escolas que, infelizmente, eu já presenciei isso, de deixar crianças atípicas numa salinha com TV, vendo celular, ou numa salinha à parte brincando, só brincando, sem estímulo estruturado, sabe? Muito triste ver isso. Infelizmente, isso acontece muitas vezes dentro do núcleo escolar, onde deveria ser o berço do acolhimento. É triste ter que passar isso, mas é a realidade. Era essa reflexão que eu queria trazer hoje. Vamos perceber se os profissionais que atendem os nossos filhos confiam neles. Isso é fundamental. Eu já fiz um acordo com meu marido que o lugar onde não confiarem no meu filho, pode ser clínica, pode ser médico, pode ser qualquer lugar, onde não confiam na capacidade do meu filho, o meu filho não volta mais lá. Eu preciso de profissionais que acolham o meu filho, que confiem nele, não que limitem ainda mais o meu filho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no meu canal para receber outras informações como essa, tá bom? Um beijo e até mais.